Essa é a melhor câmera que eu já tive na vida. Ela mudou minha vida no audiovisual, ela custou R$ 150. Eu comecei no audiovisual através da música. Eu tive banda e com a banda acabou que eu fui produzindo, cuidando de tudo, querendo fazer as coisas acontecerem. Eu achava que tocar não era suficiente, queria que tudo acontecesse e fui virando produtor. Nessa de ser produtor, eu comecei a produzir evento também, trabalhar em todas as partes da música, né? Eu sabia o quanto era importante foto, vídeo, e sempre estava ali fuçando no clipe da minha banda. Eu filmava um pouquinho, mas não levava muito a sério. Aí depois comecei a trabalhar um pouco mais sério dentro da música e sempre estava envolvido com a parte de vídeo e foto, sempre queria ter isso para as bandas, para os artistas que eu trabalhava. Mas sempre foi um hobby, assim, né? Sempre tava em cima porque gostava, mas não era o meu foco. Sei fazer por hobby, né? Acho que eu comecei a levar a sério mesmo, entender que isso poderia me dar dinheiro há uns 9 anos atrás. Eu tava trabalhando na Misto, uma agência que trabalhava com influencers, com Léo Picon, Gui Araújo, Gabi Ripra, Planta e Raiz. Tinha uma galera trabalhando lá e o Gui Araújo tinha um grupo de pagode que chamava Samba Hits e me chamou para ser produtor. Quando eu entrei no Samba Hits, eu senti falta de foto e vídeo. Mesmo como produtor, eu estava ali fazendo parte do artístico, então eu comecei a filmar bastidores para abastecer o canal do YouTube para quando a gente fosse lançar o clipe, né? A gente tocou com diversos artistas de várias vertentes, né? Desde Polo, Ludmilla, MC Catra, Léo Santana, Fundo de Quintal, do pagode, acho que praticamente todo mundo. Eles estavam numa crescente legal e fiquei trabalhando um bom tempo com eles. Quando eu parei de trabalhar com eles, eu já comecei a ver isso como mais uma profissão para mim, né? Me reinventar. Na pandemia, eu comecei a trabalhar na Choco, que era uma produtora, um hub criativo. Lá eles faziam clipes, DVDs, propaganda. A gente pegou o comecinho do Reels, do movimento em vertical, né, no audiovisual, essa mudança. A gente começou a criar várias estéticas. Eu tinha muita liberdade criativa lá. O Diego me ajudava muito nisso também, em criar, em falar, mano, experimenta, faz, vai por aqui, vai por ali. Eu consegui evoluir muito focado no audiovisual, né, em cobrir os bastidores, acompanhei a gravação do disco da Cadantas, fiz um comercial para Seara. Passando isso, eu comecei a trabalhar com o Lucas Morato. Eu fazia algumas fotos dele, alguma coisa de bastidor, e isso chamou a atenção do empresário dele, que era o mesmo do Doce Encontro. E aí eu fui chamado para dirigir o último DVD deles. Depois do DVD me chamaram para fazer estrada. Eu fiquei mais de um ano fazendo todo o bastidor, os reels, os stories pro Doce Encontro. Em paralelo ao Doce Encontro, a minha produtora também estava cuidando do reels do Exalta Samba. E a partir daí não parei mais. Eu já estava fazendo alguns trabalhos de publicidade junto para algumas empresas. Comecei a trabalhar com loja de carro também, entrar em um mercado que não era exatamente artístico nem da música. A Vicastro, eu fiquei mais de um ano fazendo todo o material da Bang, e daí em diante eu percebi que o audiovisual já tinha se tornado a minha nova profissão, né? E fazendo de alguns comércios, de outras coisas. Então isso sempre abriu portas, um indicava para o outro e eu aparecendo em outros trabalhos. Nisso eu fui passar um tempo na Europa. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com o Domingos Mantelli, também me abriu muito para o mercado de medicina, que eu não conhecia nada, e comecei a ser convidado para fazer de alguns outros doutores, e cobertura de evento, trabalhar com algumas outras marcas. E tudo isso começou com uma câmerazinha de R$ 150 da Sony, não tinha equipamento, não sabia mexer, não sabia o que era ISO, sabia o que era velocidade, não sabia o que era nada, só tinha vontade, gostava de criar, gostava de contar história, sempre fui muito ligado em documentário, em ler biografia das bandas, em tentar entender como acontece, sempre gostei de filme, série, sempre tentei contar história, né? Então, pra mim, sempre foi isso, foi contar história, né? E hoje em dia o vídeo é a principal ferramenta para você se vender, para você explicar quem é você. Todo mundo tá ligado em vídeo, todo mundo tem que fazer vídeo, conversar com a câmera, mostrar o que tá fazendo, mostrar bastidores. E eu já tinha essa curiosidade quando a coisa começou ali, quando surgiu o YouTube. Pra mim já era mágico poder ver como uma coisa acontecia. Ai, como que isso é feito? Como que os caras montaram a banda? É legal o som, mas por que que eles se juntaram? Como é o dia a dia deles? Como é ali antes do show? Como que é a relação deles? Então, eu acabei transformando essa minha curiosidade, essa minha vontade de fazer na minha profissão.
E se eu tenho um conselho a dar, não se preocupe com o equipamento. Você vai ganhando experiência, entendendo para que serve o equipamento, que equipamento você precisa. E essa é a minha história no audiovisual.